Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez com o programa Café e Bíblia. Entramos em sua casa, talvez no seu local de trabalho, e o nosso objetivo sempre é abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos fortalece. Hoje quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 4. Há aqui um ensinamento muito importante para nós. A partir do versículo 38, quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia agora e vamos acompanhar essa leitura que certamente vai edificar a cada um de nós. Diz assim a palavra de Deus. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Esse texto nos ensina sobre a morte na panela. A Bíblia diz para nós que era um tempo de fome na terra, era um tempo de escassez. O profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Ele treinava jovens que estavam iniciando nesse ministério de profetas. E ali, vivendo aquele contexto de fome, de dificuldades, há um momento que ele direciona para que um deles pudesse fazer um cozinhado. E a Bíblia diz para nós que aquele homem, ele sai a buscar algo que pudesse fazer para que as pessoas comessem. Então o texto diz que ele sai ao campo e ali ele encontra uma trepadeira silvestre. E naquele momento ele começa a colher, porém junto com aquela trepadeira silvestre, ele enche a sua capa de algo chamado colossíntidas. E a Bíblia diz para nós que ele traz tudo aquilo junto e quando chega naquele lugar, ele vai preparar aquele cozinhado. E o texto diz para nós no final do versículo 39, visto que não as conheciam. Ou seja, esse moço que saiu para cortar ali e preparar um alimento para os demais, ele pega algo misturado, ele pega algo que seria importante para comer, mas ele corta e traz junto algo que era venenoso. E a Bíblia diz para nós que naquele momento ele prepara aquele cozinhado, ele corta tudo junto, mas quando as pessoas vão comer, algo acontece. Alguém grita, e o grito é exatamente este: morte na panela, ó homem de Deus. E a Bíblia diz que eles não puderam comer porque havia morte naquela panela. Se há algo que nós tememos é de comer alguma coisa que nos faça mal. É de sair e quem já viveu essa experiência de comer algo estragado, às vezes na hora de comer a gente pode não perceber, mas depois a gente passa mal, tem que ir para o médico e fica tudo tão complicado, tão ruim. A Bíblia diz para nós que aquela comida que foi preparada, de repente havia morte. Aquelas pessoas poderiam ter morrido. E o texto diz para nós que todos eles naquele momento ficam apavorados e eles procuram Eliseu para dizer: tem morte nessa panela. Quando nós pensamos em um alimento venenoso, em algo que pode fazer mal. Quando nós falamos da palavra de Deus, essa palavra que é pura, essa palavra que é viva, essa palavra que nos alimenta, nós precisamos nos encher dessa palavra. Nós devemos tomar muito cuidado com o veneno do mundo, com aquilo que muitas vezes o mundo apresenta diante de nós e que pode nos contaminar.
e que pode gerar morte na nossa vida. Naquele momento de espanto, quando todos estavam com fome, mas de repente a fome deu lugar ao medo. De repente, aquele apetite, aquela hora da refeição, que é uma hora tão gostosa de comunhão, deu lugar ao medo, ao pavor, ao espanto. Mas a Bíblia diz que o profeta, ele traz uma direção. Ele diz: trazei farinha. E no momento que a farinha é colocada na panela, o mal, ele desaparece. O texto diz para nós que as pessoas trouxeram ao profeta a farinha, ele coloca a farinha na panela e já não havia mal ali. O que nós aprendemos com esse texto? A farinha. A farinha, ela no Antigo Testamento, ela traz para nós uma menção, uma das figuras do Filho de Deus. Jesus Cristo, ele fala sobre o grão de trigo. O grão de trigo que, caindo na terra, ele vai produzir muito fruto. O trigo, a farinha é este trigo que foi moído. Na cruz do Calvário, Jesus se entregou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. E Jesus é o antídoto contra o veneno deste mundo. Tudo aquilo que vem para matar. A palavra diz que o ladrão, ele vem para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Se você está me assistindo hoje, eu quero te dizer, Jesus tem vida para você. Jesus tem vida para a sua casa. Quem sabe o veneno chegou até o seu lar. Mas Jesus, ele é aquele que vem. É aquele que vem para trazer vida, é aquele que vem para tirar todo o mal. E nessa mesma hora, você pode tomar posse dessa palavra e ficar livre do mal. O mal que pode ter chegado ao seu casamento, o mal que pode ter entrado na sua casa, no seu trabalho, mas Jesus é o antídoto. Nós queremos voltar sempre para trazer uma palavra à sua vida. Nós temos as nossas redes sociais, onde você pode encontrar tanto conteúdo que vai abençoar a sua casa, a sua vida. E nós queremos voltar em breve com mais um programa Café e Bíblia para te abençoar grandemente. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.